Pode sentar. Tá gravando aí, DJ? Sim? Amém. Louvamos a Deus, né? Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. A nossa programação de sexta continua, mas nós vamos ter o culto nos domingos. Nós queremos louvar a Deus, porque agora nós vamos ter mais espaço para estar na presença dEle. Entrando direto na palavra, eu quero convidar vocês para refletir comigo, meditar comigo. Nós estamos na segunda semana do Desafio Daniel, sem alarde. Só levanta a mão assim quem está no desafio mesmo, porque vocês falaram, aí, quem vai chegar até o final? Aí, isso aí. No final a gente vai ter uma celebração com aqueles que chegaram até o fim, que atingiram a pontuação. E mesmo que você perdeu e já não tem mais como atingir a pontuação, se isso aconteceu com você, não tem problema, entra no desafio. Ah, Renatinho, mas já acabou, não tem problema. O desafio, ele é 21 dias para você mudar hábitos na sua vida, para você criar um novo hábito na sua vida, e não abandonar esse hábito. Então esse é o objetivo do Desafio Daniel. Se você está no celular, eu quero convidar você a não se distrair com o celular, a não ser que você esteja anotando a mensagem, mas eu sei que as notificações, elas nos distraem, e às vezes é uma frase que você precisa sair daqui, às vezes você precisa sair daqui com uma única frase, uma única palavra, e aquilo que você precisa, não deixa uma notificação perder ou te tirar essa palavra que Deus tem para o seu coração, para a sua semana, para fechar a sua semana. O que vem na sua cabeça quando a gente fala de santidade? Coloquei 3 imagens ali, e o que vem na sua cabeça quando você pensa em santidade? Talvez você pense num monge no Tibete, talvez você pense isso, né? Santidade, o cara é um monge, está lá em cima de uma montanha, lá em cima, isso é santidade. Será que é isso que passa na sua cabeça? Será que a santidade que passa na sua cabeça são soldados no meio da guerra? Pulei o pai, né? Soldados no meio da guerra. Será que isso é santidade? O que passa da tua cabeça quando a gente fala em santidade? Será que santidade é um bom relacionamento do pai com o filho, ou um momento de entrega do pai e do filho? É isso que eu estou enxergando ali? O que é santidade então? Qual é a imagem que vem? Ou é uma outra imagem aleatória? Eu estou falando santidade e não santo. E se a gente for pensar, talvez a imagem que mais se aproxime de santidade, não sei qual que vocês votaram aí na cabeça de vocês, não é o monge no Tibete, lá no monte. Eu acho que essa imagem do pai, do filho e da guerra tem mais a ver com santidade do que o monge lá isolado, sem ninguém. Santidade é ser separado. A palavra santo vem do kadosh. Eu sempre falo isso aqui, vocês já deveriam ter lembrado, acho que vocês lembram. É estar separado, é não se contaminar, é não ter contaminação. Ele tem muito mais a ver com uma guerra do que com um monge. Ele tem muito mais a ver com aquele menino e aquele pai do que com o monge. Por quê? Porque a santidade é uma guerra. Você está no mundo, mas você guerreia, você luta, você entra numa batalha para não pertencer ao mundo. Você está nele, mas você não é dele. Também tem a ver com esse menino junto do pai. Tem a ver com um relacionamento. Santo é puro,
Santo é distinto, é sagrado, é separado. Deus é santo. Em Isaías, no capítulo 6, do 1 ao 3, fala assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. 800 anos depois, João viu, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, depois vocês podem abrir para ver o versículo de cima, cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se a gente for ao céu agora, se a gente tivesse o poder de ir ao céu agora, os anjos estariam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, que era, que é e que há de vir. E incansavelmente eles dizem: Santo, 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 Santo. Eles não diriam, ou não estão dizendo: Santo, 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 Santo. Não. A glória do Senhor enche, os alimenta e os nutre. E santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é puro, Ele é sagrado. E eles ficam contemplando o Senhor. Você e eu somos convidados a contemplar a glória de Deus. Esse é o convite para você e para mim: contemplar a glória de Deus. Talvez alguns de vocês aqui hoje conseguiram se conectar nesse ambiente de santidade, porque Deus tem mudado o nosso ambiente. Quem tem percebido que Deus tem mudado o nosso ambiente? Eu tenho percebido que Deus tem mudado o nosso ambiente. Tem sido muito louco. Pode falar muito louco? Pode, né? Tem sido inexplicável. A gente entra aqui de um jeito, Deus enche a gente, nós saímos daqui transbordando, transformados. E é inexplicável, porque a hora que a gente vai para aquela guerra no mundo, parece que o mundo tira todas as nossas energias, e eu preciso voltar à presença de Deus, para Ele me encher de novo. E como que eu entro na presença de Deus? Eu entro na presença de Deus quando eu falo: Santo, Santo, Santo. Aí Ele me enche, aí Ele me enche, aí Ele me enche, aí Ele te enche também. Aí você vai para a escola de novo, segunda, terça, na quarta-feira você já está rastejando, na quinta-feira você já esqueceu até seu nome, você não sabe nem mais o endereço da igreja, se alguém perguntar você não sabe nem onde é, porque às vezes você se esvazia e fica minguado. Imagina se você só jantasse na sexta-feira, só jantasse aqui e passasse a semana inteira fome. Mas quando você entra na presença de Deus e diz: Santo, 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 hoje eu tenho 10 minutos para orar, e eu não sei o que orar em 10 minutos, e você fica: Santo, 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 lindo, maravilhoso, Salvador, Redentor, Rei, e diz Santo, Ele te nutre, Ele te enche. Deus está nos ensinando a adoração, e eu queria trazer para vocês alguns princípios básicos da santidade. Pode pôr ali, DJ. Santidade é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4:3a. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja santificado. 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Princípio básico, é uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse
É o 2. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. A linguagem do amor, qual é a sua linguagem de amor? É presente? É palavras de afirmação? É toque? É serviço? Eu não sei qual é a sua linguagem de amor. Eu sou, no nível de toque, eu acho que eu sou, de 0 a 10, acho que eu sou 3, se muito. Mas a linguagem do amor de Deus, ela é obedecer. Repete, obedecer. Essa é a linguagem do amor de Deus. Santidade é a forma de expressar o nosso amor a Deus. Santidade, quem está anotando a mensagem, levanta a mão. Ok, anota aí. Santidade é igual, sinal de igual, obediência. A santidade e a obediência, elas andam juntas. Aí todo mundo pode dizer assim: mas como que você sabe se você ama a Deus? Como que você ama a Deus? Você é doido? Você ama a Deus? Você está maluco? 1 João 2, do 3 ao 6, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha que forte. Se eu digo que conheço a Deus, mas não obedeço a Deus, eu sou mentiroso. Oxi, mas eu conheço a Deus, mas você não obedece? Não, então você não conhece, mentiroso. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha isso. Então a linguagem de amor de Deus, como que eu demonstro o meu amor por Deus? Claro que eu também preciso ter o meu momento de adoração, de quebrantamento, de orar, de chorar, de levantar as minhas mãos, de ajoelhar e de me derramar, e de falar para Ele palavras, e de tudo isso, mas é obedecer. Essa é a forma. Na resposta, na pergunta, quem é Deus? Uma vez eu fiz essa enquete aqui, só que eu fiz a enquete quem é Jesus. Mas se eu fosse perguntar, não me responda, quem é Deus para você? E você daria a sua resposta, mas nessa resposta que você desse, se você não obedece, você não ama Ele de verdade. Olha que sério. Então, você pode concluir que se você não obedece a Deus, você não ama. Olha que forte. Já pensou você dizer com as suas palavras assim: eu não amo a Deus? Que vazio, que triste. É tipo bater num tambor assim, né? Que vazio. Mas quando você ama a Deus, você obedece a Deus, e isso caminha junto com a santidade. Terceiro princípio, aliás, o 2 é uma forma de expressar o nosso amor a Deus. É uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Eu não falei o 2? Falei. Ah, tá, falei, mas não passou, entendi. É uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Quem tem os meus mandamentos, eu já falei. Santidade é igual a obediência, já falei. Ok. 3. Alguém falou, pera? Tem problema, não tem problema. Vamos para o 3? Não. Ah, o versículo. João 14, 21. 1 João 2, 3 ao 6. Volta um aí, DJ, volta um para trás.
Isso. Galera tá esperta aí, hein? Então tá. Agora eu vou, tá? O terceiro princípio básico, pode ir pro 3, DJ. Não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para a intimidade com Deus. A santidade, isso é um trecho do livro Kryptonita do John Bevere, tem ali na livraria. A santidade não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para a intimidade. Eu não consigo ter, olha esse raciocínio. Eu não consigo ter intimidade se eu não tiver santidade. Pegaram essa? O objetivo é a intimidade, por isso que aquele filho está abraçado com o pai. O objetivo é a intimidade, mas o caminho para a intimidade é a santidade. O caminho para estar junto do pai não é o muito falar. O caminho para estar junto do pai é a obediência. Esse é o caminho, é uma ponte. Eu não posso chegar diante do pai com as mãos sujas, com o coração impuro. A santidade é a ponte que te leva à intimidade. 2 Coríntios 6, do 16 ao 18, diz assim: pois somos santuários de Deus. Opa! Antes disso, tem um versículo, um pedaço de um versículo aqui. Essa mesmo, volta. João 14, 21. E me revelarei a ele. Esse versículo é João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Olha só. Através da intimidade ele se mostra a você. Por que você não conhece a Deus? Porque falta intimidade. Por que falta intimidade? Porque falta obediência. Por que falta obediência? Porque falta santidade. E por que falta santidade? Porque as mãos estão sujas de pecado. Porque o coração está sujo de impureza. Entendeu? Santidade, limpeza, relacionamento, intimidade. Agora eu volto. 2 Coríntios 6, 16 ao 18. Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 7, 12, acho que eu coloquei ali também. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. E presta atenção nessa última frase: a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano e a ninguém exploramos. Quem que você prejudica? Quem que você explora? Quem que você causa dano? Quando você toca no que não é seu, quando você quer tocar naquilo que não é seu, você está explorando, você está causando um dano. Por que você toca naquilo que não é seu? Quando você inventa uma mentira ou uma história, e às vezes tem gente que tem isso tão forte, que acredita na própria mentira, você prejudica uma família inteira, um coração que pode estar machucado, coração que pode estar machucado. O que é o contrário da santidade? O que é o contrário da santidade? É imoralidade, é impureza, posso dizer que é sujeira, que é a mentira, tudo que é o contrário de santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza,
mas para a santidade. O pessoal que está conversando aqui, eu vou pedir para dar uma seguradinha, por favor, porque me atrapalha. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Gálatas 5, do 17 ao 21, fala assim, e essa pega: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E olha as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes, porque é tanta coisa que ele não conseguiu listar aqui. Ele disse coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu acho que está aí esse versículo, Gálatas 5, do 17 ao 21, ele é bem grandinho, mas eu grifei algumas palavras chaves, e eu grifei aqui no meu esboço a palavra discórdia. Será que você é a pessoa que lança discórdia? Será que você é a pessoa que tem ciúme e inveja? Será que você é a pessoa que causa dissensão? O que é dissensão? Dissensão é separação, que não concorda com nada. Facção, não concorda com nada. Eu não concordo com nada. E eu tenho que confessar isso. Eu era essa pessoa, o Zé Contrário. Tem um personagem na Turma da Mônica que é o ao contrário. Como que é o nome dele? Do contra. Eu era o do contra. Eu tinha esse problema. Se todo mundo queria fazer uma coisa, eu queria fazer outra. E graças a Deus que Deus me restaurou, mas Ele teve que me moer. Não foi fácil. Eu tinha um coração rebelde e desobediente. E eu não sei como Deus chegou nesse resultado, mas Ele chegou. Mas não espere passar por tanta dificuldade como algumas pessoas, de repente até os pais de vocês estão passando por isso, ou de repente até você está passando por isso, para você aprender, não ser o Zé do contra. Eu pastei bastante, paguei um alto preço. Imoralidade sexual, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E eu não quero somente falar daquele grupo de WhatsApp que vem besteira, talvez daquele do Discord que vem besteira, talvez de outra rede social que venha besteira. Eu esqueci o nome daquela, Unreal, que sei lá se vem besteira naquilo. É Unreal. Então tá bom, ótimo, glória a Deus. Eu não tenho, só falei o nome. Então se você precisa sair de um grupo desse, sai logo, sai agora, já pega o celular aí e já vaza desse grupo. Sabe, toma atitude, santidade. A imoralidade ela está nas músicas. O que você está ouvindo? O que suas músicas estão despertando em você de imoralidade? E as músicas são tão pesadas que eu não posso cantar nenhum trecho delas aqui. Ah não, mas eu só ouço música em inglês. Aí eu fui pegar uma playlist minha antiga, né? Esses dias eu estava com a Natasha, daí eu falei, vamos ver as músicas antigas? Aí a gente pegou uns hip hop de antigamente, né? E eu fui ver a letra, Jesus amado, não rola, é muito pesado, não dá. Será que você tem que deletar a sua playlist? Seus vídeos, seus desejos, seus pensamentos, tudo são gatilhos que te levam a pecar. Você pode não pecar agora, mas aquele desejo, ele foi plantado dentro do seu coração, e eu já vou falar sobre isso. A Bíblia toda fala isso, sobre imoralidade, desde Gênesis até Apocalipse.
e é provado cientificamente que causa dependência e sérios danos à saúde. Não vou entrar no mérito. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não sei se eu coloquei esse versículo, mas eu só vou passar por ele, porque ele é extremamente forte, e eu quero que vocês leiam se ele estiver ali. Parece que ele foi escrito hoje de manhã. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Parece que foi escrito hoje, né? Mas não herdarão o reino de Deus. Mas se passarem pelo arrependimento, Jesus está de braços abertos para receber. É necessário o arrependimento. O problema desse século é o relativismo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Você tem a sua interpretação e eu tenho a minha. Vivemos felizes. Mas um dia você vai ter que prestar conta a Deus. Um dia Ele vai ter que te ouvir. Um dia você vai prestar contas. E o que você vai falar naquele dia? A regra, presta atenção aqui. Toda regra tem uma. Alguém falou. Toda regra tem uma. Toda regra tem uma exceção. Mas o princípio, ele é inquebrável. Aí, o cara vai falar, não, eu vou quebrar um princípio. Hoje eu vou bater um recorde. Eu vou quebrar o princípio da gravidade. Vai dar ruim, né? Princípio não quebra. Por isso que quando nós estamos aqui na frente, o seu líder de GA, ele está com você. Por isso que quando você lê sua Bíblia, você precisa entender, não que nós estamos pastoreando vocês com regras, mas que nós estamos trazendo princípios. A regra você quebra, mas o princípio ele é imutável. Um dos problemas é que você se nivela pela média. Não, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo é assim. O problema é que a sua média é muito baixa. Deus tem te chamado para lugares mais altos, você precisa subir sua média. Caminhando para o final, a impureza compromete a unção de Deus. Deus não ouve um coração ou uma oração se você não está com o seu coração limpo, se você não está com o seu coração arrependido. Sua oração não passa do forro. Mas Jesus ama, o Espírito Santo, Deus ama um coração arrependido e quebrantado. Ele não resiste a um coração arrependido. Impureza eu falei, imoralidade eu falei, discórdia, briga, fofoquinha, dissensão que eu já falei, inveja. Lá em São Paulo a gente falava isqueirinho, acho que eu já contei essa história aqui. Isqueirinho, você só lança, alguém joga a gasolina, você joga um palito de fósforo e vaza, fogo está pegando. Agora eu vazei e saí, não quero nem saber. Será que você é essa pessoa? Mas é muita tentação. Tiago 1, 14 ao 15. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo pela cobiça arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Cada um é tentado por aquilo que você cobiça. Cada um é tentado pelo aquilo que você vê. Cada um é tentado por aquilo que você olha e deseja. Isso é o contrário da santidade. E para terminar, Daniel 1:8. Algumas atitudes de Daniel para a gente ir para o final. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster, para ficar fora deles. Daniel 6:10.
lá no capítulo 6. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O rei foi coagido, não sei se vocês chegaram no capítulo 6, já era para ter passado, né? Ele foi coagido a botar um decreto que ninguém poderia orar para outro Deus senão para o próprio rei. Mas Daniel, ele se manteve firme e orava 3 vezes ao dia na sua janela que dava para Jerusalém. Não quer saber. Ele tomou uma decisão, ele estava posicionado, ele tinha convicção. Ele não relativizava o pecado, não ficava em cima do muro, ele tinha um compromisso. Ele não tinha medo de viver uma vida santa. Ele fazia o que precisava ser feito. Será que você faz o que precisa ser feito? Será que você faz o que precisa? Será que você tem convicção da sua fé? E essa é uma palavra para te confrontar. Será que você tem convicção da sua fé? Se você tiver adoração e a vida com Deus como estilo de vida, isso vai te levar a níveis extraordinários com Deus. O problema é que quando você cai em si, você pisca o olho, passou 3 dias e você não sabe onde está a meditação, você perdeu. Ficou no meio de alguma das bíblias da sua casa. Você esqueceu de pegar com o líder. Reveja o seu compromisso. Aonde você está envolvido? E eu oro para que vocês e eu sejamos renovados no temor a Deus. E eu tenho falado de temor aqui. E eu falei de uma igreja fora do Brasil, que os adolescentes jogavam hambúrguer no pregador que estava em cima. Nada contra o pregador, mas perdeu o temor a Deus. Será que você perdeu o temor a Deus? Temor é respeito, temor é honra, temor é estar diante do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, do Senhor dos Senhores e respeitar a Deus, a grandeza e a santidade desse Deus. Ou será que você é do time que talvez não jogue hambúrguer porque sua mãe ensinou que você não deve jogar as coisas, mas você não liga mais para a presença de Deus que está neste lugar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você fala, não, mas agora eu estou na graça, Jesus já me perdoou. Mas Ele continua sendo santo, justo, Ele continua sendo rei, Ele é imutável. E será que você já perdeu o seu temor? Será que você já não teme mais? É indiferente estar na presença de um prefeito, de um governador, de um presidente, de uma autoridade e também do Rei dos Reis, do Senhor e Criador dos céus e da terra, e você já não liga mais? Que o temor invada o seu coração, ao ponto de você tremer e temer, e na raiz da palavra, ter medo, que você tenha medo, se for necessário. Mas saiba que quando você está aqui, que quando você fecha a porta do seu quarto, que dentro de você habita o Espírito Santo habita o Espírito de santidade, não perca o temor. E é sobre isso que eu quero orar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor renove a santidade na vida desses adolescentes, que o Senhor renove o temor na vida dos adolescentes, que o Senhor renove o respeito na vida de cada adolescente, o respeito a Deus, o respeito à presença, o respeito à grandeza, o respeito à santidade. Que nós, quando entrarmos na sua presença, com toda a liberdade que nós temos na sua presença, de cantar, de dançar, de pular, de adorar, mas que nós tenhamos o nosso coração de joelhos diante de ti, respeitosos, mãos limpas, corações puros diante de ti,
Que um espírito de arrependimento invada cada adolescente em nome de Jesus. Que nós sejamos tomados pelo arrependimento, que eles chorem pelos seus pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Que o nosso pecado nos constranja, que o nosso pecado nos envergonhe, e que nós possamos ir na sua presença e pedir: limpa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada adolescente, derrama da sua graça sobre a vida deles, ó Pai. Que haja temor e temor em cada coração, que haja o respeito à sua santidade, que nós possamos viver a santidade e a obediência como estilo de vida. Em nome de Jesus oramos a Ti. Amém. Amém. Queria chamar a Natasha.